Segundinho. Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões do mundo da cultura. Seja muito bem-vindo, Célio Turino. Muito bom ter você aqui. Célio Turino é historiador e um ativista, formulador da área da cultura. Célio, o que você pensou aí dessa eleição, desse primeiro turno? O que você está avaliando da situação? Conta para a gente. Bom, primeiro, bom dia, né? É sempre bom estar aqui. E hoje estamos ainda sob impacto da eleição. A primeira questão é dizer, foi uma grande vitória. Ela inverteu o presidente titular, usando toda a máquina possível e imaginável, abuso de poder econômico e todo tipo de manipulação, não conseguiu chegar em primeiro lugar. Ficou 6 milhões de votos atrás do nosso candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E isso é bastante significativo. O resultado disso, de certa forma, eu diria que é fruto de um conjunto de erros e insuficiências democráticas mesmo no Brasil, né? As instituições, sobretudo a justiça, não tomaram as medidas no momento certo, adequado, tudo isso foi se prolongando. Também houve um absoluto abuso aí da, dos recursos econômicos de informação, mas há que reconhecer também que existe um grande pensamento reacionário no país, que é resultado desse de sempre. Nosso país foi construído a ferro e fogo, via genocídio, via o holocausto dos indígenas, o holocausto da escravidão, fogo na floresta, e espoliação de riquezas nacionais, da mão de obra trabalhadora, dos imigrantes, dos pobres, enfim. E uma parte da população se conformou com isso, e isso virou o nosso cotidiano e está aflorando. Daí a importância de compreendermos a necessidade do debate de valores e, sobretudo, da cultura, né? Às vezes fala de valores, mas é o debate cultural, a luta cultural. A extrema-direita conseguiu reocupar um espaço político no país porque soube usar da luta cultural a partir das manipulações todas que eles fazem, não resta dúvida, com um conjunto de mentiras e puxando aquilo que de pior existe no ser humano, mas essa é uma forma de luta cultural. Se quisermos superar essa situação, vai ser necessário compreender a cultura em sua dimensão estratégica, porque sem uma mudança cultural no país, nenhuma transformação social, econômica, será sustentável, será possível. Eu trabalho com isso há mais de 40 anos e confio que a base mesmo ela está na ação cultural, mas acho que ainda falta essa compreensão de uma maneira mais ampla, no campo popular, democrático, no campo da esquerda. Se a gente olhar também o que aconteceu no Brasil, não está muito diferente do quadro que tem ocorrido na Europa, mesmo na América Latina, em que há uma extrema-direita, um fascismo e um nazismo, né? Tem aí a variação que seja, mas é isso, aflorado, né? E assanhado também, e com poder. Vide a eleição na Itália e mesmo as eleições na América do Sul, apesar do campo progressista
ter logrado êxito eleitoral em vários momentos, né, como na Colômbia, no Chile, na Bolívia, revertendo o golpe de Estado. Apesar disso, há uma extrema-direita muito bem organizada e que consegue falar para as amplas massas. Não será um auto-engano imaginarmos que essa é uma ação pura e simplesmente de elite ou de classe dominante, não é? Porque haja classe dominante, haja elite para chegar a mais de 40 milhões de votos. E, sobretudo, uma bancada aí expressiva no Congresso, Senado, Câmara dos Deputados, né? Então, ela tem uma penetração no imaginário, nos sentimentos da população mais pobre também. A gente precisa compreender isso. Porque perdemos, talvez, um campo de diálogo nesse segmento, no chão da sociedade, no território. Eu diria que exatamente por havermos perdido essa conexão territorial. Cultura, o que é? Cultura é tempo e espaço compartilhado, é território e memória compartilhado. Quando ocorre essa partilha da memória e do espaço, do território, aí nasce uma cultura. Quando um movimento político, social se descola dessa partilha de tempo e de território, né, de memória, de afetividades, de passado, né, de lugar, o senso de lugar, ele se perde, aí há um descolamento nesse diálogo. E, de certa forma, tem havido isso. Por isso mesmo, observando assim a luta social que tem ocorrido pelo mundo afora e aqui no Brasil, a gente vai ter uma grande batalha até o final de outubro. Tenho convicção de que vamos vencê-la, né? Mas, enfim, será uma batalha muito dura. Há que entender que não são apenas a ampliação de direitos, do ponto de vista de uma ou outra conquista ou melhoria nas condições de vida que dão conta disso. É necessário reencantar o mundo em um mundo desencantado. A extrema-direita ela percebe isso, tanto que ela manipula os afetos tristes, os piores afetos da humanidade, o medo, o ódio, o desamparo, a ganância, o egoísmo, né? Esses são os afetos que colocam a direita, a extrema-direita, em condições de mobilizar amplas massas. Foi assim com o fascismo, na época de Mussolini, na época de Hitler, está sendo assim nessa onda no século XXI. O desafio a quem tem uma proposta emancipatória é o de mobilizar os afetos da potência. E que afetos são esses? É o amor, a alegria, a criatividade, a solidariedade, a partilha. Esses são os afetos que precisam ser mobilizados, né? A luta tem que ir além do ideológico abstrato, ela tem que entrar no concreto, por isso é necessário o agir no território, precisamos ocupar os territórios, ocupar o chão da sociedade, e isso é fundamental. Queria aqui colocar da importância estratégica de quando se pensou e desenvolveu aqui no Brasil, pela primeira vez no mundo, um programa que conseguiu desenvolver a ação nos territórios, unindo identidade com diversidade, que foi a partir do Cultura Viva e dos pontos de cultura. E o Brasil, nesse ponto, foi referência na primeira década desse século. Infelizmente, houve equívocos a partir daí de 2011, não veio ao caso entrar em detalhes, mas se perdeu uma construção que estava sendo feita. Ela precisa ser retomada. Assim como precisa ser retomada do ponto de vista propositivo, programático, a ser apresentado como caminhos para um futuro governo do presidente Lula, que eu tenho
convicção de que acontecerá. Vou dar um exemplo aqui. Só com com as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que foram aprovados, o Bolsonaro criou uma MP para não aplicar, mas em algum momento nós vamos conseguir aplicar, ou se derruba a medida provisória do Bolsonaro ainda esse ano, ou com a vitória do presidente Lula, se cumpre essas leis, terá um aporte significativo de recursos. Com apenas 10% da soma, e essas duas leis vão acontecer concomitantes no ano que vem. A Aldir Blanc, 3.800 milhões, e a Paulo Gustavo, isso, e a Aldir Blanc, 3 bi, que dá 6.800. Com menos de 10% desse valor, seria possível financiar de imediato, colocar em março do ano que vem, funcionando no Brasil, tendo ativados 5 mil pontos de cultura no país, preenchendo praticamente todo o nosso território. Talvez a gente pudesse até usar um pouquinho mais e chegar a todos os municípios do Brasil, a um valor médio de R$120 mil por ano, que é um valor suficiente para que se desenvolva um conjunto de ações nas comunidades. Para que as pessoas tenham uma ideia, um ponto de cultura ele mobiliza em atividade permanente 300 pessoas. E em atividades esporádicas, 3 mil pessoas por ponto de cultura. Isso com o investimento que eu sugiro que fosse, a partir do ano que vem, de R$10 mil por mês, que é muito pouco em termos de valores gerais. Mas é muito resultado. E começa a estabelecer uma reconexão do diálogo na comunidade. Por quê? Porque hoje boa parte da juventude ela está relegada aqui, ela tem como opção de amparo, de afeto, aí a igrejas que vão manipulando, não negando a importância da igreja, muito pelo contrário, é um campo da espiritualidade que deve ser valorizado e reconhecido, mas quando ela é manipulada também na igreja para aquelas ignorâncias, aqueles ódios todos, né? Veja o que se constrói em termos de valores. É necessário que as comunidades tenham essa sua potência alternativa, criativa, amorosa, a partir do que eu chamo de ponto de cultura, que são vastas opções. Inclusive, tinha que ter um conceito alargado para meio ambiente, para comunicação comunitária, rádios comunitárias, mídia livre. Tudo isso tem que estar englobado dentro desse conceito. Eu creio que essa medida poderia ser, inclusive, anunciada durante a campanha. 5 mil pontos de cultura funcionando nos territórios. Em 2 meses isso é possível. Digo a vocês, em 2004, quando eu tive a incumbência de pensar um programa de descentralização cultural para o país, ali pelo Gil, tá? E apresentei o Cultura Viva e os Pontos de Cultura. Em 6 meses nós estávamos com um programa em pé, isso com 5 servidores na secretaria que eu dirigia. Então, é bastante possível, com a experiência toda, já com gente que já trabalhou com isso, né? Se colocar essa ação para funcionar. E aí, tem uma segunda medida também, que eu diria que, inclusive, foi o maior fracasso no Brasil em termos de políticas sociais, que foi o não enfrentamento ao analfabetismo. Nós somos a terra de Paulo Freire, de Anísio Teixeira. Paulo Freire alfabetizou em Angico trabalhadores rurais em 40 dias. Nós somos, por esse trabalho, por essa experiência de Paulo Freire, nós somos referência em todo o mundo. No entanto, jamais se tratou no Brasil a questão do analfabetismo com a devida importância e a relevância. A questão da alfabetização, ela não é uma simples transferência de letramento para incorporar as pessoas na literacia, né? Que seria essa capacidade de escrever e de interpretar textos, não é? Ela não diz respeito
à emancipação de um indivíduo, mas ela diz respeito à emancipação de uma sociedade toda, que tem que ter na educação e na cultura o seu valor fundamental. No entanto, a estratégia utilizada no Brasil, infelizmente, ao longo dos anos, foi uma estratégia tecnocrática e até dura aí com a população mais pobre, relegada ao desamparo, que foi de pensar que as pessoas analfabetas elas vão falecendo, alfabetiza-se as crianças e, com isso, a gente vai declinando a taxa de analfabetismo, que de fato tem ocorrido, mas e hoje nós estamos aí entre 7% e 8% de analfabetismo, em torno de 12 milhões de pessoas com mais de 15 anos analfabetas, né? Isso porque a gente está vivendo um apagão estatístico, né? Mas é mais ou menos esse número. Pois bem, eu fiz às vezes há uns anos aí eu fiz um projeto, infelizmente não deu certo, que eu estou convencido de que o enfrentamento ao analfabetismo ele tem que se dar pela cultura e não pelo Ministério da Educação. E isso não é uma análise minha, isso é a visão de Paulo Freire. Paulo Freire começou a partir dos círculos de cultura. Depois é que ele foi desenvolver a pedagogia, o método dele. E por quê? Porque o Ministério da Educação vai ter muito trabalho aí com toda essa estrutura de educação básica, técnico, profissionalizante, universitário, enfim. E não se dá a atenção devida à alfabetização. Por que não? Se convocar o povo brasileiro, professoras aposentadas, professores, estudantes de educação, sobretudo, a uma grande mobilização, a um grande mutirão, com a meta, e isso, ao meu ver, é absolutamente possível, posso até demonstrar aqui com números, mas de uma forma muito simples. Em 2 anos, o Brasil pode ser declarado território livre do analfabetismo, segundo os critérios da Unesco. Isso é perfeitamente possível. Aliás, os países que passaram por transformações sociais profundas em outros momentos, como Cuba, Argélia, Bolívia mesmo, há 15 anos o índice de analfabetismo da Bolívia era maior que no Brasil. Em 2014, a Bolívia foi declarada território livre do analfabetismo. Ou seja, o Brasil pode enfrentar isso de uma forma muito efetiva. Qual seria a mobilização de recursos? E aí eu finalizo para se fazer isso. 200 mil professoras, professores e estudantes de educação chamados para um grande mutirão, que eu sugiro que tenha o nome de Paulo Freire, mutirão Paulo Freire, para o enfrentamento à questão do analfabetismo, com meta para transformar o Brasil em território livre do analfabetismo em 2 anos, fazendo isso a partir da cultura. O investimento para isso, inclusive, é bastante razoável. Ele é de 4 bilhões de reais por ano. Estaria com 8 bilhões de reais, ou seja, R$ 750 reais por pessoa, nós conseguiríamos transformar o nosso país em território livre do analfabetismo em 2 anos. E isso significaria que a sociedade brasileira incorporaria essa ideia enquanto um valor, enquanto um princípio. Isso teria um papel de mudar a própria chave, a própria forma de pensar. Porque não é só a atividade pedagogizada ali junto com a pessoa que estaria em processo de alfabetização, mas distribuição de livros ou pequenos textos em terminal de ônibus, geladeira, biblioteca, em lombo de burro, em bicicleta, até aquilo que a gente nem imaginou, nem viu ainda ser feito e que vai ser idealizado em algum rincão do país. Radionovela, uso de podcast, uso de WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp, inclusive quem é analfabeto, e isso poderia ser utilizado como uma grande forma de ressurreição do país, para a gente recuperar esse sentido de brasilidade que está presente entre nós
e que às vezes que tem sido abafado nesse contexto de guerra cultural, mas que precisa ser recuperado. Qual que é esse sentido de brasilidade que tem que ser recuperado? O da solidariedade, o da alegria, o do amor ao próximo, o da compreensão do espaço do comum, o da compreensão e do encontro com o outro, o da possibilidade de nós termos um campo de diálogo que tenha um padrão mínimo e uma sociedade que relega uma parcela da sua população a um quadro em que essas pessoas sequer têm a possibilidade do domínio de códigos a partir da alfabetização, a sociedade ela precisa se repensar. E eu espero que nesse segundo turno, agora e logo em seguida, com a vitória do presidente Lula, nós consigamos recolocar no Brasil esses valores, porque a partir desses afetos, da potência, da coragem, da capacidade de indignação, é que nós vamos conseguir reencontrar a esperança. Porque a esperança não é algo deletério. A esperança só acontece quando a capacidade de indignação se une com a coragem. Aí sim acontece a esperança. E é isso que o Brasil está precisando, e é isso que o Brasil vai conquistar. E apesar de todo esse conjunto de manipulações, de horrores e feiuras que têm sido apresentados em nosso país, nós vamos conseguir vencer. E agora é cada um em cada canto, tentando ocupar um espaço e convencer e chegar aos corações e às mentes de todas as brasileiras e brasileiros. Porque nós somos, sim, um povo solidário, um povo unido, um povo alegre. Claro que nós temos essas outras feiuras, mas chegou o momento de nós cultivarmos essas virtudes do povo, que também existem e são muitas. Legal, Célia. É hora de ressuscitar o Brasil. Célio Turino, historiador, falou aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. O historiador Célio Turino conversa com a gente sobre cultura. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário para tratar das mobilizações dos movimentos populares com João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do MST. Muito obrigado, Célio. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aqui, que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, Célio. Tchau. Obrigado.